Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um devocional. Hoje é 16 de agosto de 2024. Vamos ver o que Deus quer falar comigo e com você hoje. Não deixe que o medo do passado escondido em seu coração obstrua o brilho da glória de Deus contido em sua transformação. O tema de hoje é Não Fui Mais o Mesmo. Vamos ler lá em Marcos 5, 19 e 20, que diz assim: Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Vamos ao texto. Jesus e seus discípulos foram até a região dos Gerazenos. Chegaram lá, encontraram um homem possuído por um espírito imundo. Ninguém podia contê-lo, mas ao ver Jesus, o espírito que o dominava implorou para não ser expulso. Entretanto, após estar curado e são, este homem pede para segui-lo, mas Jesus o incumbiu de uma missão mais específica: sua casa, seus familiares. Um encontro com Jesus nunca nos deixa do mesmo jeito. Você não precisa mudar para ir ao encontro de Jesus. Quando você o encontra, tudo muda. O fato de Jesus não permitir que aquele homem o seguisse me ensina algo muito importante, que é estar sensível quando o Senhor nos diz para irmos numa direção oposta àquela em que gostaríamos de seguir. A história daquele homem foi transformada, assim como a minha. Quando aceitei Jesus como meu Salvador numa pequena igreja, era como se ali fosse o lugar em que eu deveria ficar, mas eu precisava voltar para casa. A realidade da minha família não era mais a minha. Eu tinha uma missão, um propósito e precisava iniciar uma tarefa primordial para mudar a história da minha casa. O encontro com Jesus mudou totalmente minha vida. Aquele adolescente introvertido e cheio de mazelas teve sua vida transformada a ponto de todos que a rodeavam notar-se tal transformação. Seja você a pessoa que mudará a história da sua família e daqueles que você ama. O sofrimento faz parte da nossa vida na Terra. A grande questão é como reagimos a ele. Questionar Deus ou nos encontrarmos com Ele e termos a vida transformada. Amém? Bom, o que Deus quer falar conosco sobre transformação? Que a nossa vida possa ser transformada quando nós encontrarmos de fato Jesus na nossa vida. O próprio pastor aqui está dizendo que quando ele encontrou Jesus numa igreja pequena, a vida dele mudou e quem o conhecia viu que realmente houve uma transformação. E é de fato isso que é o verdadeiro evangelho, é de fato isso o que Jesus quer para a sua vida. Que seja transformado, que tudo aquilo que você era antes, como uma velha criatura, você passa a ser uma nova criatura diante de Deus e dos olhos de outras pessoas. Porque elas vão pensar assim, nossa, fulano realmente mudou. As atitudes que eles faziam antes não faz mais. Gritava e não grita mais, xingava e não xinga mais, bebia e não bebe mais, fumava e não fuma mais, ia em tal certos tipos de festas do mundo e não vão mais. Só vejo eles indo para a igreja com a Bíblia, né, na mão, ouço louvor na casa deles. Há um momento de paz, de tranquilidade. Isso, de fato, é a transformação em Cristo Jesus. Mas, irmãos, às vezes vão ter julgamentos, porque vão dizer, você era, sei lá, um viciado. E agora você é crente, porque o inimigo vai usar a boca das pessoas de perto para poder te julgar. E é isso que Jesus quer falar conosco hoje. Não deixe que o medo do passado escondido em seu coração obstrua o brilho da glória de Deus contido em sua transformação. Não deixe que essas coisas que você era antes de Jesus te abater, te ofuscar. Porque o inimigo vai usar aquilo que você era no mundo
para te abater agora com Jesus. Lógico que tudo aquilo que nós fomos, irmãos, tudo que nós plantamos, nós vamos colher, mas vamos colher com Jesus. Tudo aquilo que nós fomos no passado, hoje, quando nós somos uma nova criatura, não deixamos de ser aquilo. Mas, lógico, são imagens que as pessoas ficaram de nós. Por isso que existe o nome transformação, para que você possa levar a transformação para aquelas pessoas que estão te vendo. E realmente elas acreditarem que Jesus mudou sua vida e que a sua atitude que você teve foi transformada. E nada mais foi feito nesse endemoniado de Gadareno. Lá em Gadara, era uma ilha, né, praticamente uma ilha, onde naquela época os porcos já eram considerados alimentos impuros. Os judeus não comiam carne de porco. Então eles eram afastados. Então os criadores de porcos era isolado naquela ilha. Então Jesus foi até aquela ilha e ao chegar ali, o próprio endemoniado chegou até ele, falando por que ele estava ali. Que ele não queria ser expulso, mas Jesus o expulsou. A legião de demônio que estava naquele homem, atormentando. Imagina a família que já estava dias ou meses ou até anos sem saber daquele homem que vivia como bicho naquela cidade. E todo mundo já o conhecia, porque era um homem sã. E ele foi possuído por vários, milhares, até chegar nas legiões de demônios. A Bíblia vai dizer que foram 2.000 porcos que caíram naquele precipício, endemoniados. Então, aquele homem foi liberto. Aquele homem acordou de uma coisa que nem ele sabia onde ele estava. E a própria palavra vai dizer, no decorrer do texto de Marcos 5, a partir do versículo 15, vai dizer que Jesus estava naquele lugar. E indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Irmãos, temeram, ficaram com medo por causa de quê? Porque aquele homem era o bicho em pessoa. Era um endemoniado. Ninguém conseguia ficar próximo dele. Quando alguém o prendia, ele arrancava aquelas algemas como se fosse um papel. Ninguém podia chegar perto dele. Ele vivia igual um bicho. Se viu esse homem em perfeito juízo, próximo de Jesus, é porque realmente houve a transformação. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então as pessoas que viu que o demônio entrou naquele porco, foi jogado pelo precipício, morreram os 2.000 porcos. Aquele demônio não pode mais voltar para aquela vida, porque ele foi expulso dali. E foi preenchido pelo Espírito Santo, foi preenchido por Deus, foi preenchido por Jesus na vida desse homem. E entraram e rogaram-lhe que se retirassem da terra deles. Porque o povo ali, os donos dos porcos, ficou irado. Porque perderam 2.000 porcos, é dinheiro. Eles perderam dinheiro. Não pelo fato de que aquele homem foi liberto. Os outros eram cegos. Jesus não veio para todos. Quer dizer, Jesus veio para todos, mas nem todos querem Jesus. Então, Jesus estava ali e poderia libertar todos daquela cidade, mas só um, naquele momento, foi alcançado. Porque os outros ficaram com raiva, né? Porque os seus porcos foram mortos. E ao entrar Jesus no barco, suplicava ali o que for endemoniado
que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então Jesus não deixou ele entrar no barco. Por quê? Porque ele tinha que mostrar a transformação e voltar para a sua casa, para a sua família, que estava, de fato, ainda preocupado com ele. Então, ele iria contar que Jesus o transformou, o libertou e o mudou. E através desse homem, começou a pregar a partir daquele momento. E eu tenho certeza que ele salvou a sua casa, os seus vizinhos, que viram a transformação na vida dele. Imagina um homem normal, depois ele começou a ser preenchido por demônio, ele se transformou em uma pessoa, em um animal, e começou a viver loucamente, sem ele ter domínio dele, porque ele não tinha mais domínio sobre a vida dele. E pessoas viam ele no lixo, em cemitérios, em tudo. O homem era sujo, não tinha como tomar banho, porque o inimigo não gosta de limpeza. Então, esse homem não tinha nem como voltar para casa. Ele se alimentava de qualquer coisa. Agora imagina em perfeito estado, limpo, vestido e anunciando que Jesus transformou a vida dele. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Irmãos, eu creio na convenção da família, eu creio que a nossa casa vamos servir ao Senhor, porque quando nós estamos de frente, quando nós realmente cremos, somos transformados e mudados, nós temos que declarar que a nossa casa serve ao Senhor, mesmo que você ensinou o seu filho no caminho onde deve andar, para que quando ele crescer não se desviará dele. A sua casa, ela vai permanecer sim com as palavras que você declarou no reino do Espírito, mas para isso precisamos lutar, precisamos declarar para a nossa família que todos eles servirão ao Senhor. Eu estou ensinando a minha desde cedo. Nós temos um princípio, nós temos um caminho a seguir e a zelar, que é a vida do Senhor, que é Jesus na nossa vida. Eu creio que eu peço capacidade a Deus todos os dias para que não só a minha vida, do meu marido, mas dos meus filhos que virão ainda, né? Eu tenho uma, mas a vida que estão nos vendo possa haver transformação e mudança. Eu não sei o que os vizinhos venham falar, mas eu creio, né, que seja bênção, porque toda vez que eu dou alguma coisa, eles declaram bênção sobre a minha vida. Por mais que não tenha tanta sabedoria, eles falam: é bênção de Deus na nossa vida, é bênção de Deus. E eu falo: amém, eu recebo, porque tudo aquilo que você dá com a mão direita, a esquerda não precisa saber. Então, irmãos, não sou mais o mesmo. Esse homem não foi mais o mesmo. E eu tenho certeza que ele não foi mais o mesmo. Eu tenho certeza que ele ganhou Decápolis naquela região, acho que para Jesus, porque era esse o id. Às vezes nós queremos ir numa direção, mas Jesus falou: volta para sua casa e fala para os seus que Jesus, que o Senhor teve misericórdia de ti e te salvou, te libertou. E é isso que ele quer fazer com você hoje, comigo. Nos libertar, nos transformar e nos mudar. Para que o passado, aquele homem era um endemoniado, mas eu não sei o que era da sua vida, não venha diminuir o seu brilho da transformação de agora. Amém? Você possa ter um dia tranquilo, de bênção, de paz, e Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida. Não deixe de se inscrever, nem de compartilhar. Amém, irmãos? Esse devocional, para que outras pessoas possam entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Não vamos, continuar levando o evangelho para toda criatura. Amém? Até o próximo devocional. Tchau, tchau.